Esta é uma questão de sucessões onde é pedido para estudar a monotonia da sucessão. A monotonia é ver onde é que a função cresce ou decresce. Neste caso estão a ser um pouco mais específicos. Estão a perguntar só se é crescente, não é? Mas nós, para vermos se é crescente, eu vou estudar a monotonia, ver se ela é crescente ou decrescente. E depois, se for crescente, eu digo sim, é crescente. E vou justificar, não é? Lá está a justificação. Se for decrescente, já não será crescente, ou então pode não ser uma coisa nem outra. Bom, eu vou então explicar primeiro como é que nós vemos, qual é a lógica do que eu vou fazer aqui, dos cálculos que eu vou fazer, não é? Para ver se uma sucessão é crescente ou decrescente. Bom, o que eu acho que devemos ter noção logo quando estamos a trabalhar em sucessões, e nós isso já fizemos na linha A, é logo calcular dois ou três termos, só para termos uma ideia do que é que vai acontecer. Portanto, o primeiro termo nós já calculamos na linha anterior. Já agora vou aqui ver quanto é que deu, que já não me recordo. Deu então menos 2 menos 1, menos 2 terços. Portanto, menos 2 menos 1 menos 2 terços. Só o erro, não é? Pronto, e vamos fazer até aqui um gráfico, e já agora aproveito para dizer que uma sucessão se pode representar por um gráfico também, ok? Atenção que numa sucessão, o n que nós temos nas sucessões pertence sempre aos números naturais, ok? Nunca pode ser zero, nem nunca pode ser negativo, nem pode ser números com vírgulas. Portanto, para n igual a 1, nós, agora vou fazer aqui em cima, temos menos 2. Deu aqui menos 2. Isto atenção que eu vou repetir. Isto que eu estou a fazer é o que devemos fazer sempre quando temos um problema de sucessões e quando pergunta se é crescente ou não. Ficamos com uma ideia. Não é que isto responda à pergunta, não responde. Mas não custa nada termos uma ideia do que é que está a passar. Porque, por exemplo, o que é que podia aqui acontecer? E aí sim respondia à questão. Aí respondia, ok? Eu vou já dizer, e por isso é que é importante fazerem isto. Ora, menos 1, menos 2 terços. Portanto, a minha solução está a acontecer aqui esta situação. Aqui é menos 2 terços. Certo? Então eu vi, portanto, o que é que aconteceu? Ela cresceu, daqui para aqui cresceu, não é? Daqui para aqui cresceu. Bom, então eu estou a ver que ela nestes primeiros três termos está a crescer, mas eu não posso dizer que ela é crescente sempre, porque eu não sei o que é que acontece mais lá ao fundo. E por mais termos que eu fizesse, eu nunca os conseguia fazer todos, porque eles são infinitos, não é? E portanto, se ela aqui está a crescer, eu não posso concluir que ela é crescente. Eu desconfio, se calhar desconfio, bom, se calhar ela é crescente. O que é certo é uma coisa, vamos supor que eu tinha uma sucessão assim. Já agora vou escrever aqui mais ao lado para poupar um pouco de espaço. Isto é então importante porque fazer o desenho. Vamos supor que eu tinha agora uma sucessão diferente, o gráfico me dava isto. Ou às vezes nem era preciso fazer o gráfico, pelos valores víamos logo sem fazer o gráfico, ok? Mas imaginemos que me dava aqui, depois o outro termo dava-me cá em cima e o outro vinha aqui para baixo. Portanto, Pn igual a 1 dava-me ali, Pn igual a 2 dava-me ali e Pn igual a 3 já vinha cá para baixo. O que é que aconteceu? A sucessão cresceu, não é? Ela primeiro cresceu, porque passou, parem, deste valor para este, subiu e depois decresceu. Ora, se ela já cresceu e decresceu, meus amigos, já não é crescente, já nem é decrescente, não é nada, ok? Não é monótona. Portanto, não cresce nem decresce. E se isto me acontecer, por isso é que é importante fazer três termos, porque vamos supor que isto acontece. Ela cresce e decresce. E eu vejo em 3 ou 4 termos, consigo ver que ela já cresceu e já decresceu. Ok, está respondida esta pergunta. Ela não é crescente nem decrescente. Ponto final. E dizíamos, por observação dos valores ao lado, e fazíamos o gráficozinho, ok? Pronto, agora, se ela verificar, bom, ela se calhar é crescente, então tenho que ir aqui ao analítico. Vou ver o que é que posso fazer, não é? Então reparem numa situação. O que é que acontece a uma sucessão que é sempre crescente? Vamos lá ver o que é que acontece se ela for crescente. Se for crescente, vai acontecer uma coisa. O U de n mais 1, e vou representar o U de n mais 1 como o termo que vem a seguir ao U de n, não é? Tem que ser superior ao tal U de n, não é? Portanto, se ela está a crescer, reparem como acontece aqui, temos valores negativos, mas ela está a crescer, não é?
o que vem a seguir ao termo de ordem 1, que é o termo de ordem 2, é maior, atenção que o menos 1 é maior que o menos 2, ok? Estamos a falar de valores negativos. É maior que o anterior. E para n igual a 3 é maior que o anterior. Mas isto tem que acontecer para todos. E por isso é que eu estou aqui a generalizar. Não falo de um em concreto, de um n, mas para qualquer n, o u de n mais 1 tem que ser superior ao u de n. Ok? E já agora, o que é que acontece numa sucessão decrescente? O que é que tem que acontecer obrigatoriamente? Bom, é o contrário, não é? Ou seja, o termo que vem a seguir tem que ser sempre menor que o termo anterior, para ela ser decrescente, não é? Bom, e estas duas situações estudam-se da mesma forma. Reparem que, se nós passarmos este u de n para este lado, u de n mais 1 menos u de n, aqui vai dar maior do que 0, não é? E vamos ver o que é que acontece aqui na de baixo. Eu passo então na mesma u de n para este lado e fico com u de n mais 1 menos u de n vai dar menor do que 0. E obtenho isto. Ou seja, a expressão é a mesma. Estão a ver que a expressão é a mesma. U de n mais 1 menos u de n. U de n mais 1 menos u de n. A questão é que se me der positivo, se me der maior que 0, eu sei que cresce. Se me der menor que 0, decresce. Portanto, logo que nós queiramos então estudar se é crescente ou se é decrescente, fazia-se o mesmo. Eu vou calcular o u de n mais 1 menos u de n. Vou calcular isto. Vou ver quanto é que me dá. Vou fazer as contas e tal, simplificar. Se eu chegar ao fim e disser assim, não, isto é sempre positivo. O que me deu a seguir é uma coisa positiva. Então é crescente. Se me der negativo, é decrescente. Ok? Já agora só aqui uma chamada de atenção em sucessões. Isto é diferente, ok? U de n mais 1 é diferente de u de n mais 1, ok? Não tem nada a ver, são coisas distintas. Este n mais 1 está aqui em índice, é a ordem do termo, e aqui estamos a somar uma unidade a este termo. É uma coisa diferente, ok? Bom, então vamos aplicar, vamos fazer isto com a nossa sucessão. Como é que eu vou fazer o u de n mais 1? Bom, agora vou aqui fazer, como é que eu fiz o u de 1, e o u de 2 e o u de 3? Como é que eu fiz o u de 3, por exemplo? Fui à sucessão e substituí o n por 3, não é? E fiz as contas. Para fazer o u de n mais 1, eu vou até começar aqui por baixo, para ganhar um pouco de espaço. Em vez de escrever à frente, escrevo aqui por baixo. Então eu vou à sucessão e onde tenho n, vou colocar o que tenho aqui, que é n mais 1. Então fica 1 menos n mais 1 mais 2 sobre n mais 1 menos, e agora vou abrir aqui um parênteses, porque eu tenho um menos aqui atrás e vai interferir com os sinais todos, ok? 1 menos, e agora onde tenho n, vou pôr n, ou seja, fico com a mesma sucessão. Ok? E agora vou começar a fazer simplificações. Olha, aqui dá n mais 3 aqui em cima. Tudo o que puder ir simplificando. Aqui vou tirar os parênteses. Menos, fica menos 1, não é? Menos com menos vai dar mais. Mais n mais 2 sobre n. Portanto, propriedade distributiva aqui, ok? Está aqui menos 1 a multiplicar. É como se tivesse aqui um 1, ok? Faço a propriedade distributiva para tirar aqui o parênteses. E agora faço as simplificações todas que conseguir. Reparem, este 1 menos este 1 vai dar 0. Então, eu fico com isto menos n mais 3 sobre n mais 1 mais n mais 2 sobre n. Ok? Então, agora vou igualar aqui denominadores. Multiplico aqui por n mais 1 e aqui por n. Para ficar com o mesmo denominador, para conseguir fazer aqui a conta, não é? E então, reparem que eu quando multiplico por n no denominador, tenho que multiplicar também em cima. Ficamos então com n mais 3, cuidado aqui com menos, vezes n, mais, e este n mais 1 também tem que multiplicar lá em cima, não é? n mais 2 vezes n mais 1. Estas continhas são um bocadinho chatas, mas isto não é muito complicado, desde que se tenha a noção daquelas operações básicas, não é? Propriedade distributiva, denominadores e assim. Portanto, aqui em baixo no denominador ficamos então com n mais 1 vezes n, ou n vezes n mais 1. Temos o mesmo denominador. Agora vamos fazer as contas aqui em cima. Eu tenho que começar a apertar aqui o espaço, senão não me vai caber. Então vai ficar menos n ao quadrado menos 3n. Reparem que eu já fiz a conta também com menos. Aqui fica a distributiva, não é? Assim. Vamos multiplicar, aqui está vezes. Fica n ao quadrado. Com este menos depois de trás fica menos n ao quadrado. Aqui dá 3n. Com este menos de trás vai dar menos 3n. Mais... E agora vou fazer aqui a propriedade distributiva.
este com este com este com este com este. Então fica n vezes n ao quadrado, mais n vezes 1, n, mais 2 vezes n, 2n, mais 2 vezes 1, 2. Isto dá. E agora vamos ver o que é que isto dá. N mais 1. Em baixo nunca simplificamos, ok? Desculpem. Quando tivermos a expressão fatorizada, fatorizada é escrita sobre a forma de um produto, é o ideal para nós, ok? Não vamos fazer aqui distributivas. Eu aqui em cima faço porque eu ainda tenho aqui uma soma. Então tenho que ver se ainda consigo simplificar isto. Reparem, menos n ao quadrado corta com n ao quadrado. E o que é que vai acontecer aqui? Menos 3n. Reparem que n mais 2n dá 3n. Mais 2 sobre n mais 1. Em baixo não mexo mais, ok? Já estou na situação que me dá jeito. Menos 3n mais 2n dá isto, corta. 2 sobre n mais 1 e chegamos aqui. Bom, e é aqui que eu agora vos vou dar uma dica, que é, bom, isto é maior do que 0 sempre, para todo o n pertencente a n. Porquê? Bom, nós olhamos para a expressão que temos aqui e vemos, o 2 é sempre positivo, não é? Sempre é um número, é uma constante, é positivo. E o que é que dá aqui em baixo? Não nos vamos esquecer que o n pertence aos números naturais, ok? O n pertence aos números naturais. E, portanto, é positivo o n. Ora, n já é positivo, mais 1 ainda mais positivo fica. Vezes uma coisa positiva, em baixo isto também de certeza, seja qual for o n, vai dar sempre positivo. Positivo a dividir por positivo dá positivo, ok? E, portanto, e como eu consigo dizer que isto é sempre positivo, logo é crescente, ok? Está provado, logo o de n é crescente. Está provado que ela é sempre crescente, ok? A desconfiança que eu tinha aqui, que ela estava a crescer, está agora comprovada para todo o n. Este símbolo em matemática quer dizer para todo e este quer dizer pertence, ok? Atenção, vou só dar aqui mais uma dica. Bom, bastava ter um menos aqui em cima, que já era decrescente, não é? Já dava menor que 0. Poderá haver uma situação, vamos supor que agora me dava isto, 2 sobre n menos 3, aqui no fim. E não tem nada a ver com este exercício agora, tal. Fazia isto, o de n mais ou menos o de n, e ia-me dar esta... O que é que acontecia? Eu aqui não podia dizer que isto era maior que 0, nem que era menor que 0, porque para algum n, o que está aqui em baixo dá positivo. Por exemplo, se o n for 4, dá positivo. 4 menos 3 dá 1. Mas se o n for 1, dá negativo. 1 menos 3 dá menos 2. Ou seja, isto nem é maior que 0, nem é menor que 0 sempre. Então, daqui concluía que não cresce nem decresce, ok? Não cresce nem decresce. Bom, eu nem vou escrever para não fazer confusão com este exercício, até vou apagar. Foi só para chamar a atenção. Portanto, se tiver uma situação destas, o que concluímos é que não é crescente nem decrescente, ok? Porque isto não é sempre maior que 0 nem menor que 0, só se nós tivermos a certeza que é sempre positivo ou negativo. Bom, e então, até uma próxima!